E nesta sexta-feira, dia 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. A data foi criada pela ONU em 2007 com o objetivo de trazer mais informação e esclarecimentos à sociedade sobre o transtorno do espectro do autismo, que atinge 1 a cada 59 crianças. Conheça a história da Marileida Rosa e também do seu filho Gustavo. Nesse dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial do Autismo, uma síndrome rara que algumas crianças são acometidas desde o nascimento. Mas isso não faz delas incapazes de se relacionar, de brincar, de aprender na escola e se desenvolver como ser humano. E para falar um pouquinho de toda essa trajetória de um autista, nós convidamos a mãe de um autista, a Marileida Rosa, que a gente já conhece há um bom tempo, conhece toda a trajetória, conhece o Gustavo, o filho dela que é autista, e é uma criança especial, uma criança diferenciada, uma criança muito amorosa. Bem-vinda, Marley. Obrigada, Sandra, pelo convite. Obrigada por mais uma vez estar aqui em espaço aberto, né, que sempre procura oferecer informação, né, para a comunidade em geral, e é sempre um prazer falar de autismo. Mari, o Gustavo já nasceu com autismo. Como é que foi, desde o início, os primeiros dias, como é que se detectou o autismo nele? O Gustavo, ele tem um autismo moderado, né? Então, assim, as características acabam vindo antes, né? Então, se é um autista mais leve, ele demora um pouco mais para apresentar características, né? O Gustavo, com 4 meses, ele já começou com algumas crises, né? Que além do autismo, ele tem epilepsia também. Então, a gente começou atrás de uma demanda de médicos, né? Neurologistas, neuropediatras, para entender o que estava acontecendo com o Gustavo, né? E com 2 anos e meio foi fechado o diagnóstico, porque daí ele atrasou toda a parte motora, a parte verbal, né, a cognitiva. Então, assim, ele apresentou muita característica e que era desconhecido pra gente, né? Sim. Por não saber, por não conhecer nenhum autista no momento. Então, para nós era assustadora aquela ideia, assim, de ele tem alguma coisa, mas o que que é? Aí foi muitas idas em médicos, né, para poder, com 2 anos e meio, uma especialista em Porto Alegre, fechar o diagnóstico, né, porque até então a gente sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas certo. O que era, a gente ainda não tinha dados suficientes. E como o autismo é nas características mesmo, que ele se apresenta, né, e não tem nenhum exame de imagem, nada que detecte isso, é clínico mesmo, então, assim, os profissionais também têm um receio, né, de dizer, afirmar que é um diagnóstico sem ter a certeza, né. Então, com 2 anos e meio, a gente conseguiu fechar o diagnóstico do autismo do Gustavo. Antes disso mesmo, já fazia uma série de terapias, né, porque Sim. A gente percebeu que atrasou a parte motora, a parte da fala, então a gente foi buscar muito isso. E na época era muito novo o autismo em Erechim. Então, assim, foi uma dificuldade grande para achar profissionais, para achar pessoas, lugares, né, de referência. E daí, assim, a gente se mobilizou dentro da causa, né, do autismo, procuramos os cursos de formação e movimento de pais para conseguir mais informações para saber como trabalhar com o Gustavo, como lidar com ele, como ir em busca de direitos, né, de que forma a gente podia estar auxiliando ele nessa vida, né, que hoje ele já fez 15 anos em janeiro, tá um adolescente, né, então hoje ele está com outra demanda, né, na vida dele. Mas o Gustavo segue assim muito bem, né? Ele já nasceu com esse problema e foi detectado porque na época, eu me lembro muito bem, ninguém falava em autismo aqui em Erechim. A primeira vez que a gente escutou a palavra autismo foi através de você. É claro, ele teve toda essa oportunidade de se desenvolver, de se buscar apoio psicológico, apoio de uma pedagoga para que ele tivesse uma condução melhor. Mas e aquelas crianças que os pais, por falta de informação, não buscam esse recurso ou não tem mesmo aonde buscar essa informação? Hoje a gente já consegue, assim, tem mães que, como sabem que a gente está sempre aí, né, dando a cara para bater, já acabam sendo vindo até a gente mais como referência, assim, para saber como que foi, como é que aconteceu, quem a gente procurou. Então a gente acaba tendo algumas indicações para dar. Então, assim, existem 2 tipos de pais, os que buscam muito a resolver a questão e estimular, ir atrás e investem nos filhos, e tem os que não aceitam também. E tem aqueles que esperam mais um pouco, ou eles vão em outro médico para ver se o médico diz que não é. Então, assim, existe muito isso. E com o autista leve é mais
delicado ainda, eu acredito, porque o moderado e o grave é visível, né? Então, assim, o comportamento a gente percebe muito. E o leve, às vezes, acaba despercebido, acaba indo mais com um comportamento mais sutil, né? Então, às vezes, é mais difícil para os pais aceitar isso, né? Mas, assim, a gente é sempre disponível, né? Para quando os pais procuram a gente. Eu sei hoje que a demanda está muito grande. Assim, hoje o índice de diagnóstico é de 1 a cada 54 nascidos. Na época do Gustavo, para te ter uma ideia, a gente tinha um índice de 1 a cada 10 mil. Então, assim, é muito grande o índice de autismo, o fechamento de diagnósticos é muito grande e não existe ainda uma estrutura que consiga dar conta disso tudo, né, dessas crianças, dessas famílias. Hoje já se tem mais profissionais, assim, que a gente pode estar buscando auxílio, várias terapias, hoje já não existe mais 1 ou 2 métodos, já tem vários sendo aplicados aqui em Erechim. Infelizmente, o autismo acabou virando quase um comércio no Brasil inteiro, assim, porque as pessoas viram que os pais realmente se doam muito e gastam e investem o que às vezes não tem para poder tratar seus filhos, porque sabe que o autismo, sendo trabalhado, eles têm uma evolução grande. Mas, assim, eu sempre peço para os pais que cuidem muito em quais profissionais levar, porque, assim, tu pode perder um tempo precioso da vida do filho num profissional que às vezes não tem o conhecimento e não tem a condição de estar cuidando dessas crianças, né? E hoje ele já é um adolescente. E a gente sabe, quem é pai, quem é mãe, vai entender o que eu estou falando. A adolescência é uma fase assim um pouco complicada, ali surgem as revoltas, eles acham que sabem tudo. Enfim, eles já não enxergam mais os pais da forma que enxergavam antes, já começam a bater de frente com o pai e a mãe, isso é normal em qualquer família. E a criança autista também tem esses rompantes? Da maneira deles, eles têm sim. Eu percebo assim que o Gustavo agora começou a parte da sexualidade também, né? Ser despertada, então é outro momento assim que ele procura ficar isolado, ele procura não ter muito contato. Ele tá grande, então assim ele já meio que se impõe mais. Tipo, isso eu quero, aquilo eu não quero. Eu sempre digo, quando ele era menor, eu carregava no colo, eu levava onde eu queria, né? Hoje já a gente tem que ter mais cuidado com ele, né? Tu vai falando, vai preparando ele para as coisas. Então, assim, eu percebo que ele se impõe mais. Isso é bom, por um lado, né? Que ele sabe se ele quer ou não, né? Expor, mesmo ele não sendo verbal, ele consegue expressar, né? Se ele tem satisfação ou não no que ele faz. Então, é uma outra fase, assim, o autista leve, antes dos 15 já poderia ser trabalhado a parte de preparação toda para o mercado de trabalho, que vários leves a gente consegue sim inserir no mercado de trabalho, mas eles precisam ter um acompanhamento desde cedo, né, para que eles possam ter essa condição de estar sendo inserido, né, que eles entendam qual é o processo. E eu percebi, assim, quando o Gustavo fez 15 anos, ele teve um acidente, né? Ele teve uma fratura na perna e em janeiro a gente teve que parar um mês todo para observar muito o Gustavo. Então, assim, eu percebi que nessa fase, o quanto ele precisa de auxílio, o quanto ele precisa ser estimulado, o quanto ele necessita ter pessoas ao redor dele. Então, assim, a gente percebe que cada vez mais ele precisa de apoio, de lugares que ele possa conviver. Então, assim, o ano passado, devido à pandemia e esse incidente que ele teve, ele não foi à escola, né? Então, assim, seria o último ano dele, ele não pôde nem se despedir do colégio, dos colegas. Então, assim, quanto mais velho eles ficam, menos oferta de atividades eles têm, menos acompanhamento eles têm, sabe? Então isso tá bem complicado, assim, eu percebi isso agora com o Gustavo com 15 anos, sabe? Todo mundo fala do autismo na infância. Mas na adolescência. E na adolescência e na vida adulta. Os pais, eles muitas vezes não se dão conta que os filhos crescem, que os filhos vão se tornar pessoas grandes, homens saudáveis, porque o autismo ele não afeta nenhuma parte do corpo, né? Eles têm uma perspectiva de vida normal como qualquer outra pessoa, né? Diferente do Down, né? Então, assim, a gente voltou os olhos para o Gustavo e viu que é uma outra demanda agora, né?
É um novo reaprendizado agora, Verdade, né? É nessa fase da vida dele, como a gente tem a nossa também, né? A gente tem também as nossas fases da vida, né? Sim. E eles também têm, de uma maneira diferente, eles mostram e necessitam de coisas diferentes, dependendo da fase da vida que eles estão, né? E essa lacuna educacional que se abriu, não somente para o Gustavo, a gente sabe que todas as crianças estão nesse processo aí de aula online, a separação daquele convívio escolar, que isso é muito benéfico para uma criança, para nós também é benéfico esse convívio com outras pessoas. A gente entende que estamos passando por um momento delicado, mas o autista, como é que ele absorve toda essa questão de isolamento que ele precisa ter também, como todos nós? Com o autista é tudo mais delicado, né? A gente precisa muito preparar eles para quebra da rotina, né? Então, alguns deles não aceitam muito isso. Então, assim, hoje eu acredito que a maioria já esteja, assim, adaptado, né? Porque faz um ano que a gente está nessa fase, mas, assim, eu percebo que o uso da máscara, no meu caso com o Gustavo, é difícil porque ele não tolera, né, a parte da parte sensorial dele. Então, e o autismo, ele é uma deficiência tão peculiar que ele já existe leis específicas para essa deficiência, né, para o autista, tanto que é a única deficiência que tem lei que ampara que não se use máscara no caso deles não aceitarem, né. Sim. Então, assim, a gente nesse tempo todo conquistou muitas coisas, muitas leis municipais, estaduais, né, até nível federal. Então, assim, esse ponto foi bom, esses movimentos de familiares, né, porque o autista está sendo visto com outros olhos. Mas, assim, é muito complicado para eles dizer que não pode tocar nas coisas, que muitas vezes eles não vão poder ir naquele local que eles iam sempre, que muitas vezes até para a própria estimulação deles, né, a social era mercado, era em missa, né, festas, que procurava sempre fazer a integração, né, na própria escola, né, que eles acabaram não indo. Mas, então, assim, essa falta desse convívio prejudica muito, porque para o autismo é uma condição se isolar. Sim. Então, na verdade, isso é um ponto que a gente perde neles, porque a gente, em vez de tentar ir contra esse sintoma do autismo, que é o isolamento, a gente acaba tendo que, pelo cuidado com eles, fazendo isso, né? Então, eu percebi, assim, que a parte social foi prejudicada muito, né? Certo. Tu falaste que nesses últimos anos as famílias que têm crianças autistas conquistaram muitos direitos. Quais são os direitos básicos, assim, os primordiais para uma criança que tem autismo? Os atendimentos, né? Prioritários. Certo. A gente conseguiu ter toda a parte isso é lei, né? É uma coisa assim que na lei é tudo, se funcionasse da maneira correta, a gente não estaria com autistas em fila de espera, a gente não estaria com autistas sem diagnóstico, né? Então ia ser muito melhor, né? Mas, assim, o autista, eu digo que não falta nada para o autista. Em lei, ele é amparado de todas as maneiras, né? Ele tem toda a parte de saúde que ampara. Eu, por exemplo, nunca tive problema nenhum de conseguir algum direito dele, né? Tanto de medicamento como de terapias, sempre buscando dentro do possível, sempre conseguir, né? Mas eles têm, e se não tem, via judicial, ou buscando recursos, a gente acaba mostrando para as pessoas que eles realmente necessitam, né? E no caso escolar, como é que funciona a interação deles com outras crianças que não têm o problema, a convivência ali em sala de aula com o professor? Tem que ter um certo preparo ou é necessário privar ele daquele contato? Não, o que a gente sempre busca dentro da questão do autismo é que eles tenham pessoas de referência, né? Então, certo. Assim, uma coisa que a gente sempre lutou dentro da escola, quando ele estava no fundamental, é que sempre ele fosse acompanhado por alguém que conhecesse ele, né? Então, assim, sempre vinha uma prof que já tinha noção de como ele aprendia, como ele gostava de se comunicar, de que maneira, o que ele gostava de fazer. Então, isso facilitava muito até para ela intermediar com os colegas. Então, ela sabia quais os colegas que ele gostava mais, que ele interagia mais, os próprios colegas que tinham mais afinidade com ele para fazer as atividades. Então, assim, a gente recebia fotos, recebia vídeos dele interagindo com os colegas ajudando ele a fazer as atividades,
né? Então era muito prazeroso com ele, mas assim, sempre alguém que tenha conhecimento e muito amor pela causa, porque é uma demanda diferente, assim, eles não mostram o que eles querem, a gente que tem que enxergar isso neles. Então assim, a gente tem que ter um olhar peculiar na sutileza que eles mostram, né? Porque eles assim, o Gustavo, por exemplo, se tu deixar, se ele quer comer e se tu não der, ele vira as costas, ele sai. Então assim, a pessoa tem que saber que ele está com fome para poder oferecer isso para ele, tem que gostar, porque senão ele é uma criança que não exige nada, né? Então assim, dos moderados a grave, eu sempre digo que é mais complicado cuidar, porque muitas vezes eles não se expressam, né? Então é a gente que tem que saber o que eles estão mostrando, ou num olhar, ou num gesto, ou até na própria agressividade, o que ele está querendo dizer com aquilo. Eles não falam que nem a gente, ai, dói aqui, dói lá, né? A expressão então, é outra, a expressão. né? O leve já é um outro caso, né? Um leve já é mais fácil. Então, no caso dos leves, eles têm mais dificuldade de interação social mesmo, de estar brincando da maneira social correta, né? Muitas vezes eles fazem as coisas, mas não é adequado, mas a inteligência é preservada, então é uma outra demanda, né? Nesse dia 2 de abril, que a gente fala um pouquinho mais sobre o autismo. A gente sabe que muitas coisas já foram conquistadas, mas é uma caminhada longa. E com a evolução da tecnologia, as mudanças que acontecem no mundo, o autista ele é envolvido nessas mudanças. O que dizer para as famílias autistas hoje, em especial para quem passa por essa situação? Vale a pena. Procurem informação, procurem buscar conhecimento, acreditem sempre no que vocês acham que é melhor para o filho de vocês, que acho que coração de pai e mãe dificilmente erra, muitas vezes erra, sim, não vou dizer que não, mas a gente sempre busca o melhor, então assim, a gente sempre põe os filhos em primeiro lugar. A gente acaba vivendo, né, uma grande parte do dia a vida deles, né, então assim, como a gente diz, eles são o gás para nós, né, e a gente sempre quer o melhor, então eu acredito que quando um pai e uma mãe pensam no melhor, é isso que eles têm que buscar, né? Não fechar os olhos e esperar o melhor tempo da vida deles passar, que é a parte de diagnóstico. Ter diagnóstico de autismo não é o fim do mundo. É simplesmente o início, porque daí que tu vai traçar as metas para a vida da pessoa, do filho, né? Daquele indivíduo que tem o TEA. Não deixa o autismo sempre em primeiro lugar, sempre coloque a pessoa em primeiro lugar e o autismo vem associado. É uma maneira diferente de viver, mas dá. Hoje eu tenho um outro filho de 2 aninhos. Sim. Eu estou vivendo 2 experiências na minha vida totalmente diferentes uma da outra. Então assim, tá muito gostoso, muito bom de viver essas 2 fases. E eu estou gostando assim de interagir com as 2, sabe? Porque eu vi que dá certo, sim. E o autismo traz muita experiência de vida, muita empatia pelos outros. É fascinante assim pensar no autista como um ser que dá para fazer muita coisa por ele, sabe? Por isso que eu acho que pai e mãe de autista não desistem nunca. Marilei, obrigada por estar aqui hoje. Parabéns a todas as famílias que aprenderam, se educaram para lidar com uma criança autista. Eu conheço várias e sei que elas são extremamente amorosas, têm seus momentos de agressividade, mas na maior parte do tempo elas são muito amorosas. Basta saber compreender elas. Então, aos pais, minha reverência nesse dia e que as pessoas tenham um olhar diferenciado sempre que estiverem diante de uma criança autista. Obrigada. Obrigada a vocês pelo espaço, por mais uma vez nós estarmos marcando o dia 2 de abril, né, que o azul é a cor do autismo por ter mais índice em meninos e que a gente possa realmente a cada ano tá fazendo mais conscientização, como vocês estão sempre buscando isso, né? Então assim, a gente fica muito feliz pelo convite, pela lembrança de vocês do dia 2 de abril, né? Que é muito interessante e é justamente por isso que existe essa data, né? Para que as pessoas se voltem para pensar um pouquinho nessa questão do autismo. E agradeço a todas as pessoas, né? A gente fica à disposição. E o movimento continua, né? Isso é para a vida toda.